Eu vendo rapadura. Eu vendo umas camisetas, né? Mas na verdade eu estou aqui porque eu sou missionário. Ué, missionário de que igreja? Sou missionário da Igreja Católica. Existe isso na Igreja Católica? Isso existe. E aí comecei a pregar para ele. E comecei a evangelizar ele na mesa. E aí ele abriu o coração dele. Porque ele estava naquele hotel e a mulher dele tinha ligado. Estavam passando por um momento difícil no casamento. A mulher achou que ele estava lá não porque não tinha como voltar para casa, mas porque ele estava traindo ela. Nossa, aquela coisa toda de casamento, de pessoas que estão brigando. E aí eu comecei a aconselhar ele e tal, falei da palavra de Deus, comecei a falar do meu testemunho e ficou nervoso. Puxou um cigarro, eu tenho que fumar porque eu estou nervoso. Tá bom, então vamos para a rua. Fomos para a rua do hotel. Continuei, falei de Santo Agostinho, claro, eu tinha que falar alguma coisa inteligente para aquele homem. Falei de Santo Agostinho, falei algumas frases prontas, que é o dia de uns doutores, né? Pouco, né? Não podia ser tão inferior, né? Foi, falei para ele, daqui a pouco a mulher dele liga, gente. Foi a noite que eu fiquei mais constrangido na minha vida. Os dois começaram a brigar pelo telefone. E ele brigava e dizia, eu vou me separar de ti, sua cachorra. Quando eu chegar, eu vou lutar pela minha filha. Porque eu vou me separar. Eu não aguento mais esse casamento. Começava a brigar, gente, eu não sabia se eu ia pro quarto, se eu ficava ali. Se eu ia pro quarto, se eu ficava ali. Ficava ali. Paradinho. Deus, mas gente, eu saí 2 horas da manhã de casa para ir para o aeroporto um dia antes. Já era 1 hora da manhã. E eu estava lá na frente daquele hotel, ia fazer 24 horas mais uma. E eu lá, de pé, olhando para aquele homem. Quando ele termina aquela briga, aquela discussão, gente, ele estava alterado. Você já viu uma pessoa que fica alterada, que fica com a face desfigurada? Era aquele homem. Ele chegou para mim e disse, eu vou me separar dessa piranha. Era bem as palavras que ele usava. Eu disse para ele assim, meu irmão, eu já fiz tudo por ti. Só tem uma coisa agora que eu tenho para fazer. Ele disse o quê? Eu posso rezar por ti? Ele disse, pode. Eu disse, então vamos lá pro teu quarto. Aqui que eu ia levar pro remo. Mais 2 horas, não. A minha tática era simples, botar a mão na cabeça dele, fazer ele repousar e sumir. Era simples, né? Cheguei no quarto dele, abri a porta, agora já sabia abrir. Abri uma porta, entrando, peguei a cadeira, botei no centro do quarto, disse assim, senta aí. Sei o que, fica quieto, agora quem vai falar sou eu. Fecha teus olhos, agora eu vou rezar por ti. E botei a mão na cabeça dele, gente. Eu já estava cansado, fora da casa, nunca mais ia ver ele mesmo. Não pensei no escândalo, botei a mão na cabeça e comecei. Xandarabaraçu, que xelepa sua. Comecei Rezei, ele era na mão, assim, começou a ficar vermelho, começou a chorar, eu disse, tá ficando bom o negócio, tá chorando, vamos lá, janta, mano. Daqui a pouco o meu técnico se ligaram e disse, meu Deus, gente, 2 horas e pouco da manhã, de certo alguém passando no corredor, tá perguntando se tem os loucos nesse quarto. Jesus, a gente é muito louco. Mas vamos lá, chanta! Sai de 2 em 2. Não precisa. Vem para aquele homem. Presente, vem Espírito Santo. Vem. Terminou a oração, ele olhou para mim, levantei ele, peguei a aliança dele, bota essa aliança no dedo e nunca mais tira. O que você precisa, você e sua mulher, sabe o que é? É isso aqui que eu estou fazendo. Acontece num grupo de oração, da renovação carismática toda semana. Em Londrina está assim, ó, é um dos lugares mais fortes da renovação no país. Tu vai procurar um grupo de oração, tu vai voltar para a igreja para educar a tua filha na igreja, eles tinham uma filha. Tu vai tomar o teu banho agora. Daqui meia hora tu vai ligar para tua esposa e tu vai pedir perdão. Ele olhou para mim,
né? Balançou a cabeça. Dei um abraço nele e pensei assim, hasta la vista, baby. Ah! Gente, isso já passou das 2. Já passou. Fui pro quarto, no outro dia o voo dele, que ele ia pegar para Londrina era mais cedo, tipo, ele ia sair às 8, eu só às 10 do hotel, então, não vou mais ver ele, vou dormir e vou roncar sozinho, né? Naquela cama 5 estrelas. Fui pro meu quarto, tomei meu banho, dormi. No outro dia, gente, eu descobri uma coisa do Espírito Santo, que eu não sabia. Ele tem relógio. O despertador era 9 e pouco para me levantar. 8 horas eu acordei e não consegui, não teve diacho no mundo que fez eu dormir de novo. Aí eu entendi, é para falar com o Danilo. Beleza, peguei minha bermudinha, camiseta, em Brasília, né? Calor. Quando estou saindo do quarto para pegar o elevador, vem o Danilo. Gente, olha como é Deus. Ele já estava dentro da van quando ele lembrou que ele esqueceu algo no quarto. E ele voltou. No que ele veio do corredor, nós atravessamos, nos olhamos. Eu com o coração disparado, olhei para ele e disse, e aí? Aí ele disse, liguei para minha esposa, contei tudo o que aconteceu comigo, nos perdoamos e nós decidimos, nós vamos voltar para a igreja e vamos participar de um grupo de oração. Decisão. Eu poderia ter dito na hora que ele estava virado, irmão, olha, Deus te abençoe, procure o padre lá na sua cidade, não é? Poderia ter dito, não poderia? Porque eu estou cansado e vou dormir. Mas naquele momento eu era a pessoa que estava no lugar certo, na hora certa, enviada por Deus para rezar por aquele homem e mudar a história daquele casamento. Você está entendendo? Meus irmãos, Deus nos fez para ser assim no meio do mundo. Não nascemos para ser padre, é verdade. Alguns talvez, né? Estão meio em dúvida aí. Não nascemos para ser filósofos, teólogos, embora possamos fazer teologia e filosofia. Nós nascemos para ser aquilo que nós chamamos, quem trabalha com agricultura sabe, o humus. Aquilo que dá vida, que dá força à plantação. É isso que a renovação nasceu para ser na igreja. Nós estamos infiltrados no meio do mundo. Parece que somos do mundo, mas não somos do mundo. Nós somos homens e mulheres enviados pelo Espírito Santo para fazer diferença na vida das pessoas. Estou vindo de carro, de Maquiné, não sei se vocês conhecem, lá perto de Capão da Canoa. Aí eu sempre vou para uma estrada para ir para minha casa. E o Senhor disse assim, vai por outra estrada. Mas que loucura é isso, tio? Eu me senti um idiota. Mas eu fui por outra estrada. Aí, estou descendo lá uma estrada, de repente eu cruzo com um carro de uma moça, que participava do grupo de oração e fazia uns 3, 4 meses que ela tinha saído do grupo, desapareceu. E eu, quando passei por ela com o carro, olhei para ela, sorri e abanei. E ela abanou para mim, beleza? Foi só isso. Fui embora. De noite, era o grupo Padre Pio, eu não sou do grupo Padre Pio, eu sou do Cenáculo com Maria. Mas fica bem pertinho da minha casa, porque eu moro em Capão, né? Não moro em Capão Novo. Então, quando eu estou em Capão, eu participo do João Paulo II, do Padre Pio. E naquele dia, o Senhor disse para mim assim, vai no grupo Padre Pio. Eu disse, Senhor, eu tenho que preparar a pregação. Vai lá que eu vou te mostrar uma coisa. Fui. Quando cheguei de noite lá no grupo, olhei de longe e vi aquela moça, que eu já conhecia, né? De frente, pelas costas, pelo lado, por tudo. Quando tu conhece, tu sabe, né? Pelos cabelos, tu sabe como é que é a pessoa. Eu olhei, fui lá na frente, olhei assim, para ver, né, quem era. Gente, era a moça que eu abanei. E aí o Senhor disse assim para mim, viu? No momento em que tu abanou para ela, no momento em que tu sorriu para ela, naquele momento, ela pensou, eu tenho que voltar para o grupo de oração. Naquele momento ela pensou, o Ezequiel é um pregador, é um carismático do grupo de oração Padre Pio. E eu tenho que ir naquele grupo de oração. E de noite estava ela e o esposo do grupo de oração. Você está entendendo? Lá na sua cidade, você é referência do quê? As pessoas sabem que você é carismático? Ou você é o carismático 007? Só você sabe. Você é um agente escondido.
Ninguém sabe que você é católico. Ninguém sabe que você é carismático. Você precisa, irmãos, pelos atos, mostrar o que você é. Entrei num ônibus para ir a Caxias do Sul, em Porto Alegre. Estou lá rezando meu terço. De repente, veio uma moça para sentar do meu lado. Gente, a moça era um espetáculo. Ela vinha por aquele corredor, parecia uma serpente andando. Eu pensei, tomara que ela não sente do meu lado, vai tirar minha concentração. Pois, gente, ela veio e sentou do meu lado. Sentou do meu lado e disse, meu Deus, eu vou olhar para a janela, nem vou olhar para ela, para não desconcentrar. Fiquei olhando, ela deu oi, eu dei oi e tal, mas, olhei para a janela, não olhei para trás, continuei. Ela pegou, deitou a poltrona dela, e o Senhor disse assim para mim, fala com ela. Eu disse, aqui, ó, não vou falar com ele. Fala com ela. Não vou falar. E Ave Maria, cheia de graça, Senhor. Daqui a pouco vem o Espírito Santo. Fala. Bom, eu vou. Mas também eu fiz um teste com o Espírito Santo. Porque o demônio ele não sabe o que a gente pensa. Ele só trabalha quando ele vê a gente agindo. Mas ele não sabe, ele não é onisciente. Eu pensei, se é Deus, ela vai levantar a poltrona agora. Gente, eu terminei de pensar, ela, puf, se é agora. Como é que eu entro nessa história? Aí eu olhei para a rua, vinha passando uma caminhonete D20, né? Talvez não é do tempo de você, mas do nosso é. D20, nossa. E era um escândalo, assim, tinha um monte de gente na carroceria atrás. Uns 4 pessoas na frente, gente, estava entupida aquela D20. Eu dei um cutucão nela e disse, uma caminhoneta. Aí ela deu uma olhadinha por cima de mim assim, cheia de gente. Ela começou a rir, né? Eu apertei a mão dela e disse, meu nome é Ezequiel Soares, sou missionário, estou indo em missão, sou da Renovação Carismática Católica, sou católico, e eu quero dizer que Jesus te ama. Comecei a evangelizar, segurando a mão da guria. Fui evangelizando, a pessoa fica nervosa, não sabe o que dizer. E eu fui evangelizando. Sabe quando você fala que você tem que tomar um pouquinho d'água? Faltou. Aí quando eu vi que eu falei demais, eu olhei para ela e disse assim, eu acho que eu falei demais, né? Ela agarrou no meu braço e disse, pelo amor de Deus, fala mais. Fala mais. Ela me deu coragem. Gente, comecei a pregar para aquela guria, comecei a falar do Espírito Santo. Começou a chorar, que o pai dela era alcoólatra. Ela tinha se afastado da igreja. E eu comecei a rezar por ela. Gente, preguei, rezei. De repente, no que eu olho assim, do outro lado, nós estávamos no fundo do ônibus, tinha umas 8 pessoas olhando para nós. Aí eu fiquei galo, daí eu comecei a pregar mesmo. Preguei a palavra de Deus, quando terminou, chegamos em Caxias, eu disse para ela, irmã, talvez eu nunca mais te veja, mas volta para a igreja, vai te confessar, volta para um grupo, procura um grupo de oração da Renovação Carismática, porque Deus vai mudar a sua vida. Deus já mudou a sua vida. Ela me deu um abraço. Eu nunca mais vi ela, fazem anos, mas eu digo para você, tenho certeza que ela recebeu o batismo no Espírito Santo naquele dia. Você entende? É assim que é a ação de Deus. E nós muitas vezes, meus irmãos, nós não somos dóceis ao Espírito Santo. O último testemunho antes de nós encerrarmos e irmos para o batismo no Espírito. Alguém aqui tem dificuldade com o seu padre? A sua paróquia? Alguém aqui tem algum padre que não entende a renovação carismática? Olha, eu vou dizer para vocês as experiências que eu tenho. Tomara que o Bruno seja diferente. Mas não é vantagem nenhuma ter padre carismático, viu? Eu sei por testemunho próprio. O padre ele tem que ser padre. Bom, ele tem que ser padre. Ele tem que apoiar. Porque às vezes a gente se joga para que o padre trabalhe por nós. Não. Aquilo que foi dado à renovação, quem tem que fazer é a renovação. Estou mentindo? Tu que tem mais anos de caminhada.
Aquilo que foi dado a nós fazermos, não é para outra pessoa fazer, é para a gente fazer. Né? E aí chegou, o Luciano está aí? Não. O Luciano não está aí, tá? Não. O Luciano se lembra. Chegou um padrezinho, 86 anos na sua vida. 60 anos de padre. Ele tinha vindo antes do Concílio Vaticano II. Chegou na nossa paróquia, que era tomada de jovem. Quem conhece Capão sabe. Vocês foram animar o Festa de Cristo lá. Nossa, mas foi o Festa de Cristo que vocês assim, ó, pegaram menor. Porque nesse tempo, o nosso Festa de Cristo era 2.000, 2.400 pessoas. Lá no início dos anos 2000. E esse padre chegou numa chegada de rejoque. Né? Que o pessoal pula dentro da igreja, e o rejoque é amor, e a igreja faz assim, né? E naquele tempo os jovens subiam no presbitério e ficavam lá junto do padre. Gente, aquele padre chegou na paróquia. Nunca tinha tido uma experiência com jovem. Ficou lá em cima, no altar, paradinho, 1 hora. Tinha 1,50 m, desse tamanho. A mão era uma raquete. O pé também, paradinho. Lá. Rezou a missa em 1 hora em ponto. Terminou a missa, eu não sei como é que ele me achou, gente. Ele olhou para mim, eu não era coordenador de nada. Ele olhou para mim e disse assim, ó, gordinho, vem cá. Eu fui, né? Chegou na sacristia, ele olhou para mim e disse assim, aqui, ó. A próxima vez que um jovem subir nesse presbitério, eu vou te excomungar da igreja. Mas por quê, padre? Porque tu é carismático e é safado. Tá, padre! Tô te avisando. Beleza. Esse foi o primeiro encontro meu com o padre. Uma benção. Né? Chegou, pá, cala essa tua boca e não fala nada. Uma semana depois da chegada do rejoque ia ter o Festa de Cristo. Ali pela segunda-feira, o Senhor disse para mim assim, vai no padre, o Espírito Santo me falou, vai no padre e pede para que ele passe o ostensório. Comecei a rir. Tá, é maluco que eu vou naquele padre de novo. Ele já disse que vai me excomungar. Cala essa tua boca. Vai lá no padre. Gente, passou segunda, passou terça, passou quarta, passou quinta. Na quinta-feira eu tomei coragem. Estava ele confessando. Estava lá dando, né? Ele não enxergava direito, mas quando eu sentei na frente dele, ele arregalou os olhos. Ah, tu aqui, é? Quero ouvir teus pecados. Tipo, bem assim. Aí, confessei meus pecados e tal, me deu a absolvição, disse, pai. Claro que eu não disse que o Senhor me disse, né? Senão ele ia me excomungar mesmo. Mas, pai, é o seguinte, nós temos um encontro chamado Festa de Cristo, né? Reúne 2.000 pessoas, tem gente de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, né? É muitos jovens. O senhor poderia, por acaso, passar com ostensório? Gente, saiu. Ele olhou para mim e disse assim, eu vou passar o ostensório, mas ai daquele que tocar no ostensório. Vou te excomungar, gordinho. Tu tá na minha lista. Eu disse, tá bom, pai, deixa pra mim. Que hora o senhor vai estar lá? 3 horas. E ele disse, 3 horas eu quero estar passando. Eu disse, tá bom. Gente, 5 para as 3, tu imagina dominar 2.000 jovens. Eu dominei naquele dia pela força do Espírito Santo. 5 para as 3, estava todo mundo sentadinho, né? Todo mundo sentadinho. Chega o padre Mário. Dá para ver que era ele, porque primeiro entrava o pé, né? Ele era baixinho, mas a mão e o pé, nossa, era desse. Pisou ele, chegou analisando o lugar. Aí ele foi, botou os paramentos e tudo, vem para adoração e disse, agora vamos ficar de pé, irmãos. E hoje eu quero dizer para você que nós vamos tocar em Jesus. Mas nós não vamos tocar com a mão, nós vamos tocar com o nosso coração. Não toque em Jesus, que eu corto a sua mão. Vai ficar que eu toco. Gente, o padre começou a passar o ostensório. E o Lisandro enlouqueceu. Começou a orar em língua, gente. Isso agora foi a data cassino. Vamos lá. Palavra de ciência comendo, virou carismático o negócio. Porque assim, quando não era carismático. Virou carismático. Pá, pá, palavra de ciência, o senhor está colhendo disso. E foi, xarabá. Aí o pau pegou. Já que vamos ser excomungados, vamos aproveitar o último momento. Né? Assim, o padre passou, os jovens naquela época jogavam as roupas pelo chão, quase derrubaram o pau. Mas o interessante, enquanto ele estava passando com os ostensórios, os jovens foram se ajoelhando, gente. E foi de cima, assim, a gente via uma visão linda.
foram se ajoelhando, ele foi passando, bem devagarinho, deu toda a volta, veio, fez ali a oração final com o Santíssimo e foi embora. Gente, eram 2.000 jovens. O padre não teve sensibilidade naquele dia de fazer a missa lá. Queria fazer a missa com a comunidade, imagina. Mandou os jovens ir para a igreja. Se os jovens não ficassem no presbitério, iam ficar onde? Não tinha lugar. Peguei uma corda, eu fui 10 minutos antes. Peguei uma corda, botei numa ponta e fui até a outra. Disse, aqui ninguém sobe. Imagina, o padre disse que não podia. Gente, daqui a pouco veio uma mão e toca assim, olhei, não enxerguei no primeiro momento, que já tocou em mim e disse, Ezequiel, se tu quiser, ele era cidadão romano, né? Ele era italiano mesmo. Se tu quiser, tu pode botar os jovens sentados até em cima do altar. Manda a juventude subir. Gente, aquele dia nós tivemos 2 horas de missa. Eu disse, o que será que aconteceu com esse padre? Agora quem ficou louco fui eu. Uma semana ele disse que vai me excomungar, na outra ele manda subir e ficou louco com os jovens. Na terça-feira teve CPP na igreja. E ele contou. Ele disse que enquanto ele estava passando com Jesus, imagina, o homem tinha 86 anos. Era o Nicodemos. Ele disse que ele recebeu uma força sobre ele, algo sobrenatural. E quando ele viu aqueles jovens se ajoelhando, o coração dele amoleceu. E naquele momento ele teve um encontro pessoal com Cristo. Olha que loucura, gente. Com 86 anos. E a partir daquele dia, ele disse, a partir de agora eu serei padre dos jovens. Ele morreu aclamado pela juventude. Ele ia 2, 3 horas da manhã para os retiros. No outro dia, 8 horas da manhã, ele estava rezando missa. Gente, era um padre cheio de vigor. Atendia os jovens, confessava todo dia. E sabe o que aconteceu com ele? Ele recebeu o batismo do Espírito Santo. Bate palma para Jesus. Para encerrar, as meninas que eu pedi para vir aqui na frente, vem você, Ana Maria. Vem. Deixa eu ver aqui. Para vocês tudo aqui na frente. A Isabel, cadê? Vem, Isabel. Vem aqui na frente, meninas. Os modelos da renovação. São lindas ou não são, pessoal? Não. Eu disse pro Marciano que eu ia falar com carinho, né? Elas precisam estar vestidas vulgarmente para serem jovens e bonitas? Sim ou não? Não. Elas estão bem vestidas? Sim. A Ana Maria botou uma bermuda que está muito curta? Não. Então agora eu vou falar. Ontem eu disse, cuidem as roupas que vocês usam. A maioria das meninas aqui está de shortinho. Quero dizer uma coisa para vocês, meninas. Ontem de noite nós tivemos que amarrar a mão de alguns guris. Porque os guris eles ficam sonhando quando eles veem essas coxas grossas. Eu vou falar bem a verdade. Se vocês não fizerem por vocês, façam pelos meninos. Ah, mas está muito calor, gente. Se vocês vissem o que o padre tem que vestir para rezar uma missa no calor, façam um sacrifício. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, a Ana Maria me testemunhou, que ninguém precisou falar para ela que ela tinha que vestir uma roupa decente. O Espírito Santo falou para ela. Então eu quero pedir que depois que terminar este momento de oração, antes do almoço ou depois do almoço, vocês vão no quarto e botem as calças de novo. As meninas estão com shortinhos, certo? Porque nós precisamos aprender a ser castos com o nosso corpo. Desculpa eu falar isso, estou falando como pai. Porque o mundo vai dizer, vivam como a mulher melancia, a mulher melão. Todas essas tomara que se convertam. Porque o Senhor fala, aquele que causa escândalo, a um só dos meus pequeninos, era melhor amarrar uma pedra no pescoço e se jogar no precipício. Porque vai para o inferno. Meus irmãos, muitas vezes, e o Padre Rufus falava, o Padre Rufus um dia, na Canção Nova, num verãozão, as mulheres tudo peladas lá dentro do rincão, ele disse, quem é que está mais endemoniado? Uma pessoa que se bate no chão e grita, ou uma pessoa que bota uma mini saia? Na verdade, hoje tem saia, mini saia e micro saia. E as coisas vão diminuindo, vão ficando chip. Quem é que está mais possuído? Uma mulher que
está lá se batendo no chão com uma mulher que passa e faz 500 homens pecarem. Você entende? O seu corpo é para ser protegido, é para ser santo. Quando Santa Perpétua entrou na arena e um touro veio e levantou ela para cima com uma chifrada, quando ela foi cair, a única preocupação, está escrito nos Atos de Santa Perpétua, a única preocupação dela não era como ela ia cair. Ela não queria levantar a saia para que as pessoas não vissem as partes dela. Olha o que é a pureza. Olha o que é o pudor. Meninas, se vocês não começarem a viver a pureza agora, os meninos vão querer namorar vocês só para fazer creu. Não vão querer namorar vocês por amor a vocês, mas pelo corpo de vocês. Comecem a proteger aquilo que Deus deu para vocês. O corpo de vocês é templo do Espírito Santo. Que fique gravado isso no coração de vocês. Amém? Obrigado, meninas. Desculpa terminar a pregação assim, mas às vezes a gente não tem discernimento, gente. Tá bom? Esquece isso agora, depois a gente troca, né? Quem tem que trocar. Vamos botar as cadeiras para o fundo, assim, para as laterais.